Bom dia. Bem-vindos ao Sétimo Céu. Estamos no Sétimo Céu, o Seminário de Estudos Literários, evento tradicionalmente promovido pelas áreas de Teoria Literária e Literatura Comparada e de Literaturas de Língua Portuguesa, do curso de pós-graduação em Letras da Faculdade de Ciências e Letras de Assis. Realizado desde 1991, o CEL representa um espaço importante de reflexão sobre as linhas de pesquisa em desenvolvimento no nosso programa. São elas literatura e vida social, literatura e ensino, teorias da linguagem poética, teorias da narrativa, crítica e história literária e a caçulinha, tradução literária. Visando principalmente, mas não exclusivamente, os pós-graduandos em letras, o CEL tem implementado o intercâmbio acadêmico e tem contribuído para a atualização de estudos e pesquisas desenvolvidas em nosso programa, com a presença de especialistas renomados de outras instituições. Nesta sétima realização do evento, contamos com a participação dos doutores Flávio Aguiar e Andréa Lombardi, da Universidade de São Paulo, a doutora Susana Camp Filages e o doutor Paulo Franchetti, da Unicamp, e do doutor Maximilien Larocha, da Université Laval, Quebec, que gentilmente aceitaram o nosso convite e proferirão conferências às 9 e às 16 horas, nos dias do seminário, de acordo com o programa divulgado. Em todas as tardes do evento, das 14 às 15h30, acontecerão sessões de comunicação, durante as quais doutorandos e mestrandos de nosso curso e de outras instituições, bem como alunos de graduação envolvidos em projetos de iniciação científica, estarão apresentando trabalhos referentes às linhas de pesquisa de nossas áreas de concentração. A comissão organizadora agradece a participação de todos, convidados e congressistas, ou diria seminaristas, já que se trata de um seminário, mas vocês não têm cara de seminaristas, não é? Com a certeza de estar propiciando o aprofundamento e o aprimoramento dos estudos literários numa faculdade que, embora localizada no interior do estado de São Paulo e distante geograficamente de outras universidades e centros de pesquisa, nem por isso se encontra confinada acadêmica e cientificamente, buscando oferecer aos pós-graduandos formação qualificada e diversificada. Antes de eu apresentar o professor que se encontra à mesa, eu dou apenas um recado aos alunos regularmente matriculados no curso de pós-graduação que queiram fazer o aproveitamento de créditos deste seminário como tópico especial, tem que fazer a sua matrícula lá fora na mesa onde está a Tata. Quem ainda não fez, precisa fazer isso. Sem a matrícula não será possível solicitar o aproveitamento de créditos. Dando início às atividades de hoje, nós temos o doutor Flávio Aguiar, da Universidade de São Paulo, professor de literatura brasileira, coordenador do Centro Ángel Rama, de Estudos Latino-Americanos da USP. Dentre suas muitas publicações, a mais recente apenas eu vou citar, e as outras eu espero que ele faça referência no decorrer da sua conferência. O título é A Palavra no Purgatório, Literatura e Cultura nos anos 70, publicada pela editora Boitempo. Então, o professor Flávio vai proferir a conferência intitulada O Dia do Juízo, Pós-Modernidade e Literatura em Países de Passado Colonial. Obrigado. Eu acho melhor eu falar dali, né? Porque se eu falar sentado aqui, o pessoal lá do fundo vai ter uma certa dificuldade de ver, né? E, enfim, eu acho que vai ser mais adequado eu me deslocar ali para o... Sim. Um lapela? Pode ser mais prático, né? Mas chega até lá, eu vou precisar apoiar essas coisas aqui.
Bom, se eu for caminhar lá, eu estou lá mesmo. Se eu for usa caminhar, aquele microfone se eu lá. for caminhar, eu só Tá. posso usar esse. Se eu caminhar, eu pego o microfone e saio. Só um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. É a primeira vez que eu venho a Assis. Eu sempre tive muita curiosidade de vir aqui, porque para nós, sobretudo para mim, que sou da geração dos anos 60, que estudei na Universidade de São Paulo a partir do final dos anos 60, embora tenha começado os estudos universitários antes, no Rio Grande do Sul, Assis sempre foi um lugar assim, um pouco mítico, né? Os nossos grandes mestres, vários deles tinham começado aqui, né? Então a gente sempre Assis assim, era uma coisa, né, assim, um tanto quanto olímpica para nós. E de modo que além de ser um prazer estar aqui com vocês e ter a honra de estar aqui nesse evento, com colegas meus que eu já trabalhei também conjuntamente em outras oportunidades, de certo modo, vir a Assis é um encontro com o passado, né? Um passado que não existia para mim, né? Mas que, exatamente por não existir, a gente deve reconstruir, né? E o mais agradável é encontrar este passado justamente no presente, isto é, obrigado, isto é, com vocês aqui. O tema que eu vou abordar aqui, quer dizer, ele decorre um pouco do tema do encontro que me foi proposto, e nesse sentido eu vou dar uma contribuição aqui, digamos, mais provocativa do que outra coisa. Vou fazer algumas perguntas mais do que dar respostas, que vêm do meu contato com este tema, quer dizer, e com essa temática da pós-modernidade, que já faz algum tempo ocupa, né, o espaço acadêmico, de debate e discussão. E vem também um pouco o modo da abordagem, né, até o título que eu dei, o juízo final, vem um pouco também do meu trabalho, da pesquisa que eu faço, né, já faz alguns anos, e que conforma, por assim dizer, uma moldura teórica de aproximação deste tema, né? Eu cheguei a ele, na verdade, vindo do inferno, porque essa é a pesquisa que eu faço. Quer dizer, faz já alguns anos eu venho trabalhando com a temática que eu chamo das visões do inferno na literatura brasileira. E isso foi mudando ao longo do tempo, né? Inicialmente, a pesquisa chamava-se exatamente assim, Visões do Inferno na Literatura Brasileira. Depois passou a chamar-se Visões do Inferno, : uma perspectiva de leitura para a literatura brasileira. E hoje chama-se Visões do Inferno, ensaios sobre o Brasil na literatura brasileira. Ou seja, como eu muitas vezes costumo dizer para meus alunos, essa mudança corresponde a perspectivas diferentes que foram adquiridas. Primeiro foi uma pesquisa, digamos, de caráter temático, né? Eu me dei conta que, assim como nós temos uma grande tradição de motivos edênicos, ou de motivos paradisíacos na literatura brasileira, no modo de se encarar a natureza, sobretudo, né? Existe também uma tradição outra, né? Que é das visões do inferno, né? Como dizia até o próprio padre Antonil, né? Antonil, enfim, que era padre no século XVIII, no Brasil conviviam estas três categorias que aqui vinham do outro mundo e da moldura cristã. Dizia ele que o Brasil, no século XVIII, era o inferno dos escravos, o purgatório dos brancos e o paraíso dos mulatos.
Então havia